Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, do verso 19 a 21. A palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e a deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te adoramos, louvamos teu nome. Nesse momento queremos ouvir a exposição da palavra, a voz de Cristo na palavra, com a palavra. Pedimos, ó Deus, a tua graça, o teu Santo Espírito, a tua bênção. Abençoa o teu reino, ó Deus, abençoa todos os meios de graça. E pedimos, ó Deus, nos dá ouvidos para ouvir a tua voz, nos dá a ouvir, ó Deus, o teu chamado, a tua vocação. Assim, ó Deus, chama pecadores para Cristo pela pregação. Também, ó Deus, pedimos que, segundo a tua vontade, o Senhor chame entre os teus salvos, pecadores salvos. Também, ó Deus, que o Senhor chame os teus para o ministério. Ó Deus, que o Senhor levante, segundo a tua vontade, também oficiais para a tua causa, para o teu reino. Ó Deus, desperta vocações também na igreja. E também, ó Deus, para a sociedade, para que a tua igreja, os crentes, os teus eleitos possam te servir também em suas vocações na esfera pública, na sociedade em geral. Assim, ó Deus, dá-nos a tua graça, nos abençoa com as bênçãos espirituais que temos em Cristo. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante do texto que cumpre a resposta do Senhor para Elias em sua depressão. Elias orou ao Senhor, pediu até a morte, como vimos, e o Senhor lhe respondeu, e dentre as respostas do Senhor, uma resposta tríplice. O Senhor disse então a Elias que levantaria 2 reis, um profeta, para continuar a sua obra, e então o reino de Deus e sua obra irão continuar. As coisas não são do modo como Elias pensa. O Senhor tem e levantará para si 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal e bocas que não beijaram a Baal. Ou seja, Elias não será o último e a religião de Israel não vai morrer com ele. O que nós vemos então, irmãos, da sessão anterior, para esta sequência aqui no final do capítulo 19, é que Elias, ele é perdoado daquele momento em que está deprimido, ele é restaurado e Elias continua a receber a palavra do Senhor até o momento mais à frente em que o Senhor o promoverá para o estado intermediário. Mas no momento ainda há muitas tarefas para Elias, ele precisa cumprir a sua vocação. E a resposta de Deus para Elias, quando ele orou em Horebe, é que o Senhor iria usar 3 instrumentos. Azael seria ungido rei da Síria, Jeú, rei de Israel, e também o que daria prosseguimento ao ofício profético. Eliseu, então, iria continuar o ofício profético de Elias. A vocação de Eliseu, irmãos, ela veio do Senhor. Ela é resposta à oração de Elias e ela vem do Senhor. O chamado de Eliseu começa com o cumprimento
daquilo que Deus disse a Elias. O Senhor Deus disse a Elias: Eliseu, filho de Safate de Abel-Meolá, ungirás profeta em seu lugar. Ou seja, Elias foi escolhido por Deus para ser sucessor de Elias. E então o Senhor restaura Elias, ele continua ativo no seu ofício, no seu ministério. O Senhor concede um sucessor para Elias e também um servidor para estar com Elias nos seus últimos momentos nesta terra. Irmãos, irei caminhar por esse texto a partir do seguinte tema: a vocação profética de Eliseu. A vocação profética de Eliseu. Em primeiro lugar, veremos no verso 19 que a vocação ela é do Senhor. Veja, o texto diz: partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Em primeiro lugar, irmãos, a primeira lição, então, que temos aqui em nosso texto e que devemos aprender é que a vocação é de Deus, é o Senhor quem chama, é Cristo quem chama. E então nós vemos aqui, no caso de Eliseu, mas isso se aplica aos cristãos em geral, e nós vemos no Evangelho, no Novo Testamento, que é Deus quem chama todos os cristãos para que possam ir a Cristo e obterem vida. E em segundo lugar também aprendemos que toda vocação ministerial vem do Senhor também. Nós podemos aprender isso. Então, a vida de Eliseu, como ministro de Deus, como discípulo, as suas vocações começaram com um chamado divino. Cristo vocaciona, Cristo é quem chama. E você pode dizer assim: mas pastor, onde é que está Cristo aí a chamar Eliseu? Como é que é isso? O texto não está falando, não tem o nome Cristo aí. Irmãos, Elias, como um tipo de Cristo, vocaciona Eliseu. A vocação partiu de Deus, o Senhor determinou vocacionar, e o Senhor usa Elias para jogar o manto ali, e então, por meio deste evento simbólico, determinar a vocação de Eliseu, cumprir a sua vocação. Então, Elias é um tipo de Cristo. E nós vemos Jesus chamando os seus discípulos no Novo Testamento. Cada cristão pode dizer que foi chamado pelo Evangelho de Deus. Cada crente pode dizer isso. Cada oficial de Cristo, cada ministro de Cristo, deve poder dizer a mesma coisa, que foi chamado por Cristo, recebeu sua vocação para servir a Deus por Cristo. E então, irmãos, é isso que nós vemos aqui no caso de Eliseu e em toda a Bíblia. É o caso de Moisés, que estamos considerando pela manhã, é o caso do próprio Elias, é o caso de Eliseu. Ninguém chama a si mesmo para essas coisas, nem mesmo para o Evangelho, para ser crente. É necessário, então, que Deus envie a pregação, o Espírito, dê ouvidos para ouvir, aplique a palavra, chame de modo eficaz. Então, apenas o chamado do Senhor é eficaz. Apenas a vocação de Cristo, do Senhor, ela é eficaz, ela tem autoridade. Apenas a vocação de Cristo concede autoridade aos seus enviados. Então, nós temos no nosso texto vários indícios que a vocação de Eliseu veio do Senhor. Não foi de homens, não foi a vontade de Elias que determinou a vocação de Eliseu. Elias só fez o que foi ordenado a ele, o que o Senhor lhe disse: vai e unge a Eliseu. E então Elias desceu do Horebe, encontrou Eliseu e passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. E isso foi um ato simbólico. É como se Eliseu fosse revestido, então, das roupas de Elias, vestisse agora as roupas de Elias, a sua farda. Ele vai dar prosseguimento, então, ao ministério de Elias, não exatamente agora, veremos, ele será já um profeta, mas
mais adequadamente podemos dizer que ele é um discípulo de Elias, um discípulo dos profetas ou do profeta Elias. E então, ao lançar o seu manto, Elias designou esse homem mais jovem como seu sucessor. Então, o manto deu a Eliseu, então, essa autoridade, esse ofício profético, e então a iniciativa foi de Deus. Alguém pode dizer, foi de Elias? Não, foi de Deus. Elias cumpre o que Deus lhe ordenou, ou seja, Cristo Senhor vocacionou a Eliseu. Eliseu pode dizer, fui chamado por Deus. Assim como Elias disse também, Eliseu pode dizer. E o mesmo princípio se aplica a todos os vocacionados de Deus na história da redenção. E você, crente também, todo crente, pode dizer, fui chamado por Deus, sou crente, por quê? E em última instância não é porque você quer, em primeiro lugar, ou em último lugar também, é porque Deus te chamou, você foi chamado. Nós vemos isso no ministério de Jesus Cristo. Jesus chegava e, veja, os apóstolos, né, que foram discípulos também, e em segundo lugar apóstolos, estavam ali no seu trabalho, na sua vocação, eram pescadores, até também no caso de Mateus, era coletor de impostos. E então Jesus foi e pregou e chamou pecadores para que viessem a ele, pelo arrependimento e fé, e para que se tornassem seus discípulos. E também depois lhes deu ofícios, lhe concedeu ofícios segundo a sua vontade. Nós também, irmãos, observamos isso no ministério dos apóstolos. Os apóstolos pregam a Cristo e chamam os pecadores para seguir a Jesus Cristo. E Paulo, ele descreve também o chamado do crente para a conversão da seguinte maneira, em 2 Timóteo 1,9. Veja como Paulo descreve quando ele escreve a Timóteo. Paulo diz assim, ele que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Você, crente, foi salvo e chamado com santa vocação, não segundo as nossas obras, não por nada que pudéssemos fazer para nos preparar ou qualquer coisa assim, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Ninguém chama a si mesmo para Cristo. Isso é dado pelo Pai, Deus, o Espírito Santo, opera, e o pecador, então, ele é eficazmente chamado, ele vem a Cristo. Ou seja, toda vez que você ouve a pregação fiel do Evangelho, Cristo está te chamando. Então, Cristo fala pela pregação. E o eleito é aquele que, pela graça de Deus, ouve e responde. Você, como regenerado, salvo, você já ouviu pela obra do Espírito e você já respondeu. E isso, irmãos, é algo que nós devemos ter em mente. Esta é uma das marcas do eleito. Nós não temos a lista dos eleitos, Deus não nos dá essa lista. O que nós temos são as evidências, segundo as Escrituras, de que alguém é um eleito. E uma das marcas, uma das evidências de um eleito é que ele é eficazmente chamado. Ele atende, ele ouve de fato, ele ouve em verdade e atende. E quem é que diz isso? Jesus diz isso. Evangelho de João, capítulo 10, verso 27. Veja o que Jesus diz e considere. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem. Então, quem é que ouve a voz de Cristo? Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E diz mais, eu as conheço e elas me seguem. Então, quem é que ouve? As ovelhas. Então, você, crente, que ouviu a vocação, arrependeu-se pela graça de Deus, pela operação do Espírito, creu, de fato, isso são marcas, evidências, de fato, de que ocorreu um chamado eficaz. Mas aquele que ouve, mas não ouve, né? Ouve, mas não segue a Cristo, não obedece, deve considerar
isto um alerta, porque, de fato, as verdadeiras ovelhas ouvem e seguem, têm ouvidos para ouvir e seguem a Cristo. Deus, o Espírito Santo, torna esse chamado eficaz. Essa doutrina, irmãos, na fé reformada, conhecida como a doutrina da vocação eficaz. Existe um chamado geral, mas existe uma vocação eficaz. O Espírito Santo opera pela palavra, com a palavra, no coração de pecadores. Então você que não creu ainda no Senhor Jesus e que ouve a pregação de Cristo, saiba, Cristo te chama pela pregação. Você é convocado a ir a Ele e é necessário que você vá pelo arrependimento e fé, operados pelo Espírito Santo de Deus. E você, pecador já salvo, que já creu pela graça de Deus, considere a partir também do que temos na Escritura, aqui na história dos profetas de Eliseu, considere que além do chamado para a salvação, Deus, segundo a sua vontade, soberano, o seu querer, pode te chamar para o seu serviço em alguma vocação específica, na esfera pública, na sociedade, na igreja também. Então Deus é soberano, Ele salva, é Ele que concede dons também aos homens, vocaciona, e isso é algo importantíssimo. É claro que todo crente já é vocacionado por Deus, por Cristo, para a salvação. Você que é crente tem uma vocação na sua casa, na sua família, para servir ali o pai como pastor da sua casa. E, claro, também como cristão, servir a Cristo na igreja, através da igreja. E, claro, Deus vai chamar alguns, especialmente para alguns ofícios na igreja, e isso vem de Cristo. E nós devemos ter toda atenção, reverência nisto, e sempre ser guiados pelo Senhor nestas coisas, porque, de fato, é o Senhor quem chama, e Ele usa a igreja para reconhecer esta vocação que o Senhor, então, coloca no coração daquele que Ele assim chama, mas que é confirmado esse desejo, aspiração interna pelo testemunho da igreja, dos líderes, das autoridades também que Deus constitui na sua igreja. Irmãos, em segundo lugar, então, veremos, em primeiro lugar nós vimos a vocação de Eliseu, e que sabemos vem de Cristo, através de Elias. Veja que Deus usa meios, usou Elias. Mas em segundo lugar, temos no nosso texto que a vocação exige renúncia. E isso está no verso 20 a 21, a primeira parte do verso 21. Veja o que Eliseu faz ao ser vocacionado. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e a deu ao povo, e comeram. Veja, irmãos, que Elias é instrumento para a chamada de Eliseu. Eliseu, então, responde com alegria, ele se submete imediatamente, o chamado é eficaz. Mas antes de atender, de fato, é necessário que Eliseu faça algumas coisas, cumpra algumas coisas. Por exemplo, despedir-se dos seus pais. Dá um destino aos seus bens, especialmente os animais que não teriam quem cuidar deles, sobrevivessem o cuidado de Eliseu. Então veja, irmãos, que Cristo chamou Eliseu através de Elias, não em um contexto qualquer ou aleatório. Eliseu estava na sua vocação comum, um dono de terras. Veja, Eliseu tem 12 juntas de bois, então ele tinha uma propriedade para trabalhar, ele tinha então também estes bens, e ele mesmo então talvez até poderia ter condições de ter servos para trabalhar para ele, mas ele mesmo estava ali com a mão no arado, e trabalhando então na agricultura, lavrando, preparando o solo. E então, de modo inusitado, chegou o chamado de Cristo, de modo inesperado para ele. Ou seja, Eliseu foi achado em meio à sua vocação atual,
e a resposta foi de alegria, de prontamente atender o chamado de Cristo. E como é que falamos assim que ele atendeu alegremente? Porque ele pede para se despedir dos seus pais ali, dos seus parentes, e ele imediatamente, depois mata os animais e faz ali um momento festivo, ele sacrifica aqueles animais e então prepara uma festa, um momento em que pudesse ali se despedir de todos ali. Então veja que Eliseu, ele renuncia a tudo, ele atende à vocação de Cristo, ele vira as costas para o mundo, para os confortos da casa paterna, em um momento que ser profeta, veja, lembre, Eliseu, procuram a vida de Eliseu, Jezabel. Os profetas do Senhor andavam em covas, sendo alimentados a pão e água por Obadias. O próprio Elias, deprimido, apostasia por todo lado. E ainda assim veja que Eliseu atende à vocação de Deus. Num tempo desencorajador para profetas se apresentarem diante do Senhor. Então Eliseu sacrifica os seus animais para atender ao chamado de Deus. E essa ação, irmãos, aponta então para uma renúncia, uma resolução em atender ao chamado de Deus. Ou seja, Eliseu, ele toma passos, ele dá passos que não dá mais para ele voltar atrás. Ele mata aqueles animais, ele sacrifica os animais, tudo aquilo que estava ligado ao seu sustento anterior, e não há mais para como ele fazer o caminho de volta, digamos assim, pegar a mão no arado e olhar para trás no sentido espiritual. E, graças a Deus, nem isso ele quer. Ele está decidido a servir a Deus, porque a vocação de Deus é segura, ela é certa. E é o mesmo, irmão, com muitos na história da redenção que deixaram empregos, bens, terrenos, para atender à vocação de Deus, alguma vocação ministerial. E isso mostra a vocação eficaz também, a obra do Espírito. Porque a grande dificuldade do ímpio, do não regenerado, é que, às vezes, ele fica encorajado assim, sobre ir para o céu. Até que ele quer ir para o céu, ele não nega abertamente a Jesus, mas ele não quer abrir mão, muitas vezes, desse mundo. Ele está preso ao pecado, ele está preso às coisas dessa terra. Lembra do jovem rico, que foi o que Jesus disse para ele? Ele disse que cumpria todos os mandamentos e etc. E Jesus disse, vai, vende tudo que tem e me segue. E o Evangelho diz que ele ficou triste, porque tinha muitos bens. Ou seja, as pessoas elas querem ter tudo isso, querem manter o mundo em suas mãos e agarrar também o Evangelho, a Cristo. E nós vemos, irmãos, que a vocação de Deus, então, exige, Jesus exige, isso também está no Evangelho, que o pecador, então, deixe tudo para trás e vá a Cristo. E o que aprendemos de Eliseu é que ele fez isso. Aqui nós vemos no texto, com alegria. Atendeu integralmente ao chamado de Deus. Mas alguém pode dizer assim, mas por que Eliseu pediu para se despedir dos seus pais? Será que não foi olhar para trás? No Novo Testamento, um seguidor de Jesus também fez o mesmo pedido. Ele disse assim para Jesus, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. E alguém pode achar que é algo parecido que Eliseu fez ou que esse homem fez. E lembre o que Jesus disse para esse homem no Evangelho, Lucas 9, 62, ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Mas o que Eliseu está fazendo aqui, irmãos, não é olhar para trás. Eliseu quer cumprir esses deveres, essas obrigações, mas Eliseu quer apenas se desobrigar desses deveres para se entregar completamente à sua vocação, para então poder seguir ao Senhor.
E o caso do homem do Evangelho, que então é criticado ali, é que talvez ele estava querendo ganhar tempo, considerar mais, talvez fosse ouvir ali os da sua casa. Não vai com esse Jesus não, é loucura isso. Tu vai perder a tua vida nisso. Então, é diferente o caso de Eliseu, ele de fato cumpre esses deveres e se desobriga destas coisas e passa a servir a Deus ali junto a Elias. E é por isso que vemos então que Elias logo sacrificou os animais e passou a servir a Elias, ou seja, se dispôs a abandonar a velha vida. E é o que acontece também no chamado geral para o Evangelho, para os discípulos de Cristo no Evangelho. Muitos discípulos deixaram tudo quando decidiram seguir a Jesus. Os próprios apóstolos, Simão, André, estavam pescando e deixaram suas redes ali. Tiago e João, o Evangelho diz, passando adiante viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco de seu pai, o seguiram. Então, irmãos, se Jesus é Senhor, e Ele é, sabemos, o seu chamado é autoritativo. O seu chamado exige renúncia. Alguém pode perguntar assim, mas o Evangelho não é graça? E qual é o preço de ser discípulo de Cristo? Por um lado, não custa nada, não é de graça. Cristo já pagou tudo na cruz. Está consumado, ele disse na cruz, pagou todo o teu escrito de dívida. Mas por outro lado, irmãos, custará tudo. E quem disse isso foi Jesus. Jesus disse em Lucas 14:33, veja o que Jesus disse. Assim, pois, todo aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. É o que eu disse, muitos querem vir a Cristo e carregando ali o mundo nas mãos. E Jesus diz, aquele que vem a mim e não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Tem que renunciar ao mundo. É por isso que muitos não conseguem vir a Cristo como o jovem rico. Muitos estão cheios do mundo, de justiça própria, dos bens dessa terra. E nós sabemos, pela Bíblia também, que é apenas pela graça que esse chamado é eficaz. Apenas pela graça o pecador pode ir a Deus, a Cristo, a Deus o Pai também. É dito que ninguém pode vir a mim, Jesus disse, isso não for dado pelo Pai. E então, apenas pela graça, e é necessário renunciar ao mundo. E nós sabemos, irmãos, então, que é necessário que o Senhor opere, que haja uma vocação da parte de Deus, do Senhor. Em terceiro lugar, irmãos, nós vemos também no texto que, no caso de Eliseu, vocacionado para o serviço e aprendizado. E é o caso dos discípulos, de todos os discípulos também. São vocacionados para o serviço e aprendizado. Então, chamado para quê? Você é chamado para o quê? Para o serviço e aprendizado. Verso 21, a parte final, aí veja do nosso texto. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Desse modo, irmãos, então, após ser eficazmente chamado, Elias voluntariamente atendeu. Voluntariamente, veja, partiu de Cristo, partiu de Deus, mas ele veio voluntariamente, de boa mente. Lembra que Elias disse para Eliseu, vai, ele permitiu ir despedir dos pais, e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Eliseu, tu sabe que tu foste chamado por Cristo. E então, em sequência, imediatamente, Eliseu tornou-se servidor e assistente de Elias. E disto, irmãos, aprendemos o quê? Cristo discipulou a Eliseu através de Elias. Jesus Cristo discipulou Eliseu através de Elias. Elias representa quem para Eliseu? Um irmão em Cristo mais velho e experiente. Eliseu é sucessor de Elias.
mas veja, será profeta. O chamado de Eliseu é para ser profeta. Mas Eliseu inicia sua jornada como aprendiz de profeta. Antes mesmo de ser um profeta, é discípulo, foi um servidor e assistente. E então nós temos aqui, irmãos, um discipulado a acontecer. Eliseu, então, aprende debaixo de um tutor. Então, muita gente acha que pode seguir a Cristo sem a instrumentalidade da igreja, do discipulado. Muitos são desigrejados, acham que não precisam da igreja, de irmãos mais experientes, do ministério da palavra. E veja, irmãos, aprender sozinho nunca foi o modelo de Jesus Cristo. Não é o modelo que Jesus deixou. E nós vemos isso desde o Antigo Testamento. E também continua com Jesus, com os apóstolos. Até mesmo de modo geral, se você vê aí fora na sociedade, aprender sozinho não é o que a humanidade pratica, em geral, não é. Todos precisam, para aprender algo, uma vocação, uma profissão, de um tutor, de alguém que ensine. Mesmo quando não está num curso formal, precisa ser instruído. E nós temos claramente no Evangelho a ordem de Jesus: ide e fazei discípulos. E o que vemos aqui no nosso texto é que esse não é um padrão novidade do Novo Testamento. Isso está desde o Antigo Testamento. Os profetas tiveram discípulos. Moisés treinou Josué, Elias a Eliseu, e assim por diante. Ou seja, você, crente, precisa do ministério da igreja, especialmente os novos na fé, especialmente aqueles que estão começando a sua caminhada com Cristo, mas saiba, o discipulado ele nunca acaba. Mesmo os antigos, os veteranos, precisam do discipulado, aprender de Jesus, e Jesus usa meios, instrumentos, ministros para esse discipulado. Aqueles que são vocacionados para o ministério, até mesmo, veja, Deus chama alguém para o ministério da palavra. Estes também precisam de professores, mestres, ou seja, esse aprendizado virá de irmãos mais experientes. E veja que este é um padrão bíblico e é deste modo que a obra vai continuar. É esse método ou modelo que nós vemos nas Escrituras, cristãos maduros que se dispõem a discipular, crentes jovens, novos crentes, ou até mesmo crentes que já têm alguma caminhada, que se submetem ao discipulado. Também nós vemos no caso das irmãs, mulheres mais velhas ensinam as mais jovens a serem mulheres crentes, boas esposas, boas mães, boas donas de casa. Todos precisamos aprender de Cristo. E aprender de Cristo, então, isso acontece como? Pelos meios de graça, pelos meios que o Senhor determinou, pelo discipulado, pela comunhão dos santos, pelo aconselhamento mútuo. Então, nós podemos extrair esse princípio aqui, desses relatos do Antigo Testamento, em que o Senhor usou, então, o discipulado ali, no caso aqui dos profetas. Irmãos, a partir ainda desse texto, algumas aplicações para as nossas vidas. Meus irmãos, Cristo é o verdadeiro Elias que te chama. É Cristo quem chama. Nós vimos isso durante o sermão. Todo chamado pertence a Jesus Cristo. E a pergunta, então, ao ouvir a pregação da palavra, e ouvimos pela graça de Deus aqui domingo após domingo, a pergunta que você deve fazer a si mesmo é: você está a ouvir a voz de Cristo? E me dirijo também especialmente aos homens, diante do que vimos da vocação ministerial, além da salvação. Você sabe que Cristo te chama para cuidar, ser o pastor da tua casa, pastorear a tua esposa, filhos. E sabe também, Cristo chama homens para o ministério da igreja. Então, de fato, você, crente, deve considerar estas coisas. Aqueles que não creram ainda, como falamos durante o sermão, devem saber, pela pregação, Cristo te chama para o Evangelho, para a graça
de Deus. Mas como é que o Senhor Jesus chama? E embora o chamado ele é de Deus, ele vem por instrumentos, meios, geralmente por meio do ministério da palavra, de outros cristãos, e isso também, irmãos, se aplica à vocação para os ofícios da igreja. Philip Heinken, um comentarista, ele fala sobre isso e ele fala algumas coisas e também cita o pregador puritano William Perkins, que levantou a seguinte pergunta: como você pode saber por si mesmo se Deus quer que você vá em algum ministério ou não? O crente está na igreja, foi salvo, é membro da igreja, e ele congrega, ouve a pregação, um sermão como esse de hoje, e ele pode se perguntar: como é que eu sei o que é que Cristo quer para a minha vida e se há alguma vocação para mim? E Perkins então responde: você deve perguntar à sua própria consciência e à igreja. Você deve perguntar à sua própria consciência e à igreja. Sua consciência deve julgar sua disposição, suas aspirações, e a igreja, sua capacidade. E ele diz, foi aqui, o Philip Heinken comenta, né? Foi o que aconteceu com Eliseu. Eliseu, ele havia disposição no seu coração, ele atendeu prontamente ali quando foi chamado, mas em última instância o chamado veio de Deus e também foi confirmado pelo povo de Deus, representado ali por Elias, que foi instrumento para essa vocação. Então é necessário ouvir Cristo para a salvação, para também a vocação, para algum ofício, é necessário também discernir as aspirações do coração, e se Cristo chama, você deve dar um passo à frente e servir a Cristo. E como isso é feito? Procurar o conselho da igreja. E, claro, se houver uma vocação, se houver de fato uma vocação da parte de Deus, esperar a confirmação por parte da igreja, que debaixo de Cristo, que é o cabeça da igreja, irá confirmar essa vocação. Isso, irmãos, especialmente no caso dos oficiais, diáconos, presbíteros, pastor, ninguém pode se chamar para o ministério, chamar a si mesmo para o ministério. Eliseu foi chamado por Deus, por Cristo, e então Deus usou uma segunda pessoa. A mesma coisa acontece na igreja. Então é muito importante que isso seja considerado com relação à vocação e às vocações em geral. Outra coisa, irmãos, a partir do nosso texto, algo que devemos pensar, você deve pensar. O que você está disposto a deixar para trás para seguir a Jesus? E nós vimos aqui no caso de Eliseu, como Jesus se dirigiu ao jovem rico, e o que nós estamos dispostos, né? E alguns na história da redenção deixaram patrimônio, até mesmo famílias para trás, empregos, alguns doaram seus bens, foi mais ou menos o que Jesus pediu para o jovem rico fazer, mas ele não quis. Mas, irmãos, não quer dizer que Deus vai te exigir isso. Você vender coisas ou deixar sua família. Talvez Deus te chame para servir no exato lugar onde você está agora. A questão, irmãos, é que quando o Senhor nos chama, de fato, nós devemos atender ao seu chamado conforme Ele determina. E não achar que podemos ganhar o mundo inteiro e também, ao mesmo tempo, servir a Cristo. E o chamado de Eliseu, nesse sentido, é um exemplo para nós. Mesmo que fosse necessário deixar tudo, nós, irmãos, devemos estar prontos para isso. Volto a dizer, não quer dizer que o Senhor irá falar a mesma coisa que disse para o jovem rico para você. Aquilo foi algo específico. Mas mesmo que o Senhor fizesse, caso Ele fizesse, um verdadeiro eleito, uma ovelha de Cristo, vai atender a este chamado, vai estar disposto, vai considerar Cristo a pérola de grande valor, vai vender as outras pérolas menores para comprar essa pérola, vai considerar Cristo o grande tesouro,
vai vender todos os seus bens, vai comprar aquele terreno que está o tesouro e vai comprar, gastar tudo, comprar aquele, porque aquele é o tesouro. Então veja que Jesus usa estas figuras nas parábolas para falar do discipulado. Ou seja, um verdadeiro discípulo, ele vai atender à vocação de Cristo e não vai pegar no arado e depois olhar para trás. Vai, como Eliseu, sacrificar os novilhos, se necessário, sacrificar talvez algo de sua prosperidade, ou até mesmo a sua prosperidade, para seguir a Cristo. Irmãos, então é necessário que consideremos estas coisas com relação à vocação de Deus. O seu chamado é eficaz. Sim, de fato, há um custo do discipulado, não é um custo meritório, não compramos a nossa salvação ou qualquer cargo na igreja, mas de fato precisamos estar com corações rendidos a Cristo. Assim que o Senhor chame os seus pecadores que ainda não vieram ao Senhor Jesus, que o Senhor fortaleça a convicção de vocação dos já chamados, e também, irmãos, que o Senhor chame pecadores, homens, para o ministério da igreja, diáconos, presbíteros, pastores, outras vocações da igreja, vocações também da sociedade em geral, para que glorifiquem a Cristo em meio à sociedade, e que cada um possa dizer com convicção: fui chamado por Cristo, faço o que faço para a glória de Cristo, em obediência ao seu chamado, numa vocação legítima, instituída por Cristo, para a glória de Cristo. Assim, irmãos, que possamos meditar e considerar nestas coisas. Que o Senhor nos abençoe e fortaleça sua igreja com dons e vocações. Amém. Irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar nesse momento. Senhor, nós queremos te adorar por mais um dia do Senhor na tua presença. Não somos dignos de estar nos teus átrios, prestar culto ao Senhor. E o Senhor tem nos dado essa graça, ó Deus, nos chamou para isto, nos uniu à tua igreja, nos tem dado, ó Deus, todos os meios de graça. Abençoa a tua igreja, o teu reino nessa terra. Abençoa o teu povo, ó Deus, abençoa esta igreja local que o Senhor tem nos dado te adorar e te servir. Abençoa também todas as igrejas fiéis em toda a terra, também aqui em Portugal especialmente. E abençoa esta semana, ó Deus, abençoa o teu povo em suas vocações. Ó Deus, que cada crente possa ouvir o chamado de Cristo. Ó Deus, também que o Senhor renove as vocações do Senhor sobre o teu povo, desperta a tua igreja. Também, ó Deus, chama os teus para o teu serviço, da tua casa, do teu reino. E assim, ó Deus, que a tua obra cresça, que o teu evangelho seja propagado, que o teu reino se expanda em toda a terra e que possamos nos submeter ao Senhor, à tua vontade, que o teu chamado seja eficaz e que sejamos fiéis também, ó Deus, em renunciar o que precisamos renunciar, que possamos vir ao Senhor da maneira que o Senhor quer, quebrantados, reconhecendo que nada temos, nada somos e que tudo deve vir do Senhor mesmo. Assim nos leva em paz, dá-nos a tua graça, uma boa semana. É o que pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém.